Olá, você está no Vértice e hoje vamos trabalhar sobre um livro, né? E aí eu vou dividir em vários vídeos e a gente pode fazer uma série com isso. É o livro chamado Democracia, o Deus que Falhou, do Dr. Hans Hermann Hoppe. E se eu te dissesse que a Primeira Guerra Mundial não foi apenas uma disputa entre impérios, mas um momento decisivo em que um tipo de governo foi exterminado para sempre. Não por acaso, mas por um projeto. Para que a gente possa entender melhor, a gente precisa voltar ao básico que Hoppe traz, né? E aí ele vai dizer que existem dois tipos de governo. O governo proprietário e o governo administrador temporário. Hoje, se a gente pensar, né, a gente poderia dizer que no governo proprietário, o monarca age como um dono. E o político, no governo administrador temporário, age como um usuário de aluguel, uma pessoa que está ali alugado. E como é que isso funciona na prática? Pensa, se o governante é dono, ele vai pensar a longo prazo, obviamente. Se o governante é temporário, ele vai pensar, por exemplo, na sua próxima eleição, qual vai ser meu próximo mandato? O monarca ele tem incentivo para continuar preservando o reino. O político para explorar o próprio reino enquanto ele pode, enquanto ele ainda tem o seu mandato. E aí vamos entender como era a Europa antes da Primeira Guerra. Em 1914, a Europa era um continente de monarquias dinásticas e, apesar de seus defeitos, eram regimes relativamente estáveis. E se a gente pensar, essa estabilidade que existia na Europa vinha justamente do medo que os monarcas tinham de perder seu próprio patrimônio. Então, é como se eles não vão fazer qualquer tipo de coisa se sabem que tudo que eles têm pode ser perdido. E como essas monarquias eram vistas pelas pessoas que queriam uma democracia, por exemplo, né? Eles enxergavam eles como quem limitavam os impostos e de certa forma eram mais cuidadosos com guerras, por exemplo, porque os recursos saíam diretamente do bolso dos monarcas, dessas famílias que governavam os reinos. Afinal, se o país quebrasse, a família real também quebrava junto. Mas aí, em 1914, tudo muda. A Primeira Guerra se torna o cenário perfeito, um plano muito maior do que uma simples disputa territorial. Segundo Hoppe, as potências democráticas, especialmente a França, o Reino Unido e os Estados Unidos, abraçam uma missão. Que missão é essa? É terminar as monarquias proprietárias e substituí-las por estados democráticos expansivos. A gente tem uma fala muito famosa de Wilson, né? Woodrow Wilson, né? Ele era o cara que estava à frente do Império Britânico na época. E ele diz uma frase que Hoppe lê ela como justamente um programa explícito de uma mudança de regime, que é Make the world safe for democracy, tornar um mundo melhor para a democracia. Se a gente for perceber, era justamente isso, a ideia da democracia já existia. A questão era o que impedia eles de executarem esse plano? As monarquias. E quais foram os resultados da guerra? Uma destruição sem precedentes das casas reais europeias. A Casa Real Habsburgo, que representava a Áustria, que era a Áustria-Hungria, né, junto. A Casa Real Hohenzollern, da Alemanha, os Romanov da Rússia e os otomanos da Turquia. Em 4 anos apenas, séculos de tradição política simplesmente desapareceu. E com tudo isso, o que é que entra no lugar? Com esse vácuo deixado pelas monarquias, surgem os estados democráticos com poderes sem precedentes. Impostos altos, dívida pública infinita, burocracias permanentes e guerras ideológicas. Para Hoppe, o século XX começa quando o governo proprietário é destruído e ele é substituído pelo administrador temporário. Justamente o político que trata a sociedade como um hotel que está sendo pago por outras pessoas, enquanto seu mandato dura. E aí a Primeira Guerra não mudou apenas fronteiras. Ela mudou quem manda e mudou como mandam.
E aí, se a gente quer entender o estado político moderno dos dias de hoje, Hope pede para que a gente primeiro comece olhando para 1914. Ali, justamente ali, em 1914, nasce o Estado que explora mais, gasta mais, promete mais e dura menos. Ali termina a era dos proprietários e aí começa a era dos administradores temporários. O assunto do livro é denso, mas aí a gente fica com essa introdução e aí a gente segue nos próximos vídeos detalhando cada ponto que Hope traz com muita perfeição. Falar sobre democracia hoje em dia não é fácil, mas se você gostou, curte aí, se inscreve e compartilha.